estamos turistando nessa terra, estamos de passagem, mas nós almejamos a Canaã celestial. Então, o tema de amanhã à noite será Pensando no Céu. Se você tem alguém que já esteve nessa igreja, um amigo ou um parente, convida-o para estar conosco aqui amanhã à noite. O tema hoje será sobre uma mulher. Poderia ser vários tipos diferentes, talvez mulher bela aos olhos de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de fibra, mas vai ser 2 Reis 4, de 1 a 7. Mas eu tenho aqui comigo em minhas mãos, eu acredito que a grande maioria de vocês conhece esse livro, Vida de Jesus. Esse livro, o irmão terá para vocês, ele está sendo vendido para que vocês possam adquiri-lo, mas não ficar para vocês. Vocês têm que adquirir este livro e doar para alguém. É um investimento tão pequeno, né? Quando a gente pensa no céu. Me lembro quando eu estudava teologia, partes dela eu estudei em Costa Rica, na América Central, e partes na Espanha. E lá na Espanha, quando se tem uma data comemorativa, as pessoas tentam descobrir qual é o presente que aquela pessoa não ganhou, ou seja, qual é o livro que ela ainda não ganhou, para que eles possam comprar e na data especial dar de presente àquela pessoa. Segundo os especialistas aqui no Brasil, para chegarmos o patamar da Europa em termos de leitura, levaríamos 240 a 250 anos, porque eles leem muito, eles têm muito conhecimento. Ali é o velho mundo. A gente tem muita preguiça de ler, não é mesmo? Me lembro quando eu estudava teologia, só a Bíblia em espanhol em Costa Rica eu li 8 vezes. Alguém pode achar que é mentira, mas não é. Eu fiquei afastado da igreja há muito tempo, e quando eu estava na América Central eu precisava de ler em espanhol para aprender rápido o espanhol, porque quando eu fui estudar teologia, um professor dando uma aula de grego e hebraico falando comigo em espanhol, eu pensei comigo mesmo, vai ser mais uma vez que eu vou voltar para trás, vou desistir. Mas um amigo meu, pastor Pedro, ele é um ano mais velho que eu, então ele não pôde ir para distrito. Hoje ele e a esposa estão em Florianópolis terminando medicina, e ele me ajudou, me fortaleceu para que eu não desistisse, porque eu queria desistir. Um cara falando espanhol, me dando aula de grego, hebraico e aramaico, mas enfim. E eu viajei em toda a América do Sul. Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo na América Central. Esse ano eu termino minha 7ª faculdade. Então eu fazia semanas de oração. Depois eu comecei a viajar dando palestras, vendendo livro naqueles países todos. Eles tratavam os brasileiros como se fossem Deus. Eles gostam do povo brasileiro. Eu ficava na casa de um, na casa de outro. O meu problema era comer. A comida deles não que era ruim, mas igual se eles virem ao Brasil comer a comida é diferente, igual nós daqui do Brasil e para a América Central. Cada país, a cultura é diferente, a comida é diferente. Teve um deles, El Salvador, a primeira vez que eu fui, em Honduras, depois de São Pedro Sula, faltando 2 dias para terminar a semana de oração, 13 pessoas iriam se batizar. Foi a maior semana de oração que havia feito quando eu voltei da Espanha. Todo o distrito, 7 igrejas, tinha aproximadamente 700 pessoas. Eu voltei 2 dias antes para Costa Rica porque eu vomitava sem parar, nada parava no meu estômago, mas a comida para eles era boa, eles faziam o melhor que eles podiam. Mas enfim, eu vendi os livros para conseguir sobreviver e pagar as 2 faculdades. Então o irmão estará entregando no final vou falar novamente para vocês pegarem um papelzinho, um lembrete, para que vocês possam adquirir. Esse não é o meu, eu não trouxe. Eu publiquei um livro também. O título do meu livro é Do Arado de Bois para as Universidades. Mas enfim, esse aqui estou falando a pedido do irmão, não estou falando do meu livro, nem vou falar. Hoje o tema é outro, é falar de Deus. 2 Reis 4, de 1 a 7. Vamos ler? Assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde. Obrigado por permitir que nessa manhã de sábado pudesse estar na 2ª igreja, Jardim Primavera 3, conhecendo irmãos, conhecendo membros da igreja, conhecendo membros da grande família, que quando o Senhor voltar, juntará de todos os cantos do Brasil, todos os cantos do mundo, e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Peço uma bênção especial
a cada um deles, Senhor. Peço a bênção especial sobre mim também, e que eu possa falar nessa manhã, não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Segunda de Reis 4, de 1 a 7 diz o seguinte: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que cheias foram todas as vasilhas, disse ao seu filho: Trazei-lhe ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite se cessou. E o versículo 7 diz: Então veio ele e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei o resto. Quando nós lemos esses 7 versículos aqui, nós entendemos completamente. Mas nós vamos agora destrinchar esses versículos. Ele começa dizendo assim: ela vai até um homem de Deus. Ela estava preocupada. Uma jovem viúva acabara de perder o seu marido. Ele estava se preparando para ser o quê? Um pastor. Se preparando para ser um profeta. E ali, então, ela estava um dia na sua casa, no seu caserno. Eu fico imaginando uma casinha muito simples. Ela escuta alguém batendo na porta. Quando ela abre a porta da casa, ela se depara com algumas pessoas. Poderíamos dizer alguns homens. Poderíamos dizer ainda agiotas. E eles disseram: seu marido tinha uma dívida conosco. Ele morreu e não quitou a dívida. Estamos aqui agora para levar os seus 2 filhos em troca da dívida. Ela estava se preparando também para ser uma esposa de profeta, uma esposa de pastor. Seria uma família pastoral. Era uma mulher de Deus, era uma mulher que havia educado os filhos com princípios e valores. Eu fico imaginando então que ela pede àqueles 2 homens um curto prazo para que ela pudesse tomar uma decisão. Aqueles homens vão embora por um tempo. Eu imagino ela ali de joelho com os 2 filhos, orou a Deus, deixa os filhos em casa, então ela vai ao encontro de um homem. Poderia ser até uma mulher, uma profetisa, mas nesse momento era um homem idôneo, um homem com princípios e valores. Ela não vai em busca de qualquer pessoa. Hoje nas redes sociais, às vezes até pelo TikTok, você observa garotas, meninas de 13, 14 anos, dando conselhos amorosos. Que pasmem vocês, tem muitos seguidores. A pergunta que fica é: qual é a experiência que uma garotinha dessa tem para dar conselhos amorosos a outras pessoas? Aqui ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Ela estava em desespero. E ela diz: tu sabes que meu marido temia ao Senhor. E ela diz: veio homens na minha casa, veio agiotas. Uma das piores coisas que tem na terra hoje se chama agiotas. Você pega dinheiro emprestado e você tem que pagar. Mas você é filho de Deus, você é filho do dono. Você precisa se preparar, você precisa se estruturar para não ficar na mão de agiotas. Pessoas que te ameaçam de morte se você não devolver aquilo que você pegou deles emprestado.
Estava aproximadamente no ano 852 a.C. Jorão era o rei de Israel, e ele governou Israel por 12 anos. Josafá era o rei de Judá, a qual reinou por 25 anos a nação de Judá. Havia naquele período uma escola de profetas, das quais Eliseu encabeçava, e era o professor, a ele que preparava os futuros profetas, os futuros pastores. E Eliseu, no passado, havia sido aluno da escola de profetas, das quais Elias, que subiu numa carruagem de fogo, era o professor. Essa mulher era a esposa de um dos filhos do profeta. Ela estava recém-viúva. E quando nós examinamos o texto, o contexto, e não tiramos um texto fora do contexto, não vira pretexto, quando nós examinamos, nós percebemos que homens de Deus também cometem erros. Nós percebemos que mulheres de Deus cometem erros. Por isso, a Bíblia diz, João escreveu: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis todavia, porventura, caso vier a pecar. Um advogado nós temos para com o Pai, que é quem? Jesus Cristo, os justos. Pastor comete erros? Cometem. E por que pastores cometem erros? Assim como qualquer um de nós, membros da igreja. Porque a Bíblia mesmo diz, Romanos 3,23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3,10 diz, não existe nem um justo sequer. Cometemos erros, cometemos falhas. Quantas vezes você, sendo membro de igreja, já foi até a família pastoral do seu distrito, chegou lá na casa do pastor e disse: pastor, estou eu aqui e minha família, simplesmente para orar pelo senhor e pela sua família? Quantos de vocês já fizeram isso? Porque o pastor, além de pastor, ele é pai, ele é esposo, ele é amigo, ele é psicólogo, ele é administrador, ele é uma infinidade de coisas. Ellen White nos diz que o inimigo ataca mais os líderes da igreja. Ela ataca mais os líderes da igreja. E aqui nós temos a história de um homem, de um relato de um homem que havia falecido e ele estava se preparando para ser um profeta. O motivo de a família estar endividada, possivelmente, às vezes a pergunta fica: quais são os motivos que levou a esse homem, que seria um profeta, cometer essa dívida? Possivelmente, os motivos era que Obadias, na época do rei Acabe, casou com uma mulher que não era do povo de Deus, era um rei mau, ungido de Deus, mas era um rei mau. Casou com uma mulher. Qual foi o erro de Salomão? A Bíblia menciona que Salomão era muito inteligente. Ellen White diz que não houve antes e nem haverá depois, humanamente falando, nessa terra, até a volta de Jesus, um homem tão inteligente quanto ao rei Salomão. Não houve um homem tão manso quanto Moisés. Não houve antes de Moisés e nem haverá depois, Ellen White diz, enquanto Jesus não voltar. Mas qual foi o erro do rei Salomão? A Bíblia menciona no Elias 13, versículo 26, casar com uma mulher que não era do povo de Deus. Então, quando Acabe casa com Jezabel, ela traz consigo do seu trono, do trono do seu pai, em outro país, todos os deuses para o coração de Israel. E o povo de Israel, a nação israelense, passa a ser uma nação idólatra, uma nação que a princípio sem princípios e valores. Eram líderes maus. E a igreja hoje precisa estar atenta quanto aos líderes. A Bíblia menciona que precisa ter uma reputação ilibada. Eu conheço membro de igreja, líder de igreja, ancião de igreja, no passado. Ele era ancião de igreja e agredia a esposa. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ter muita amizade, eu também sou falho. Mas existem algumas coisas na nossa vida que às vezes você não pode permitir. Membros de igreja, líderes de igreja, agredindo esposa, agredindo filhos, isso não pode acontecer. Uma vez, em uma das igrejas que eu estava fazendo semana de oração, já havia acontecido. O pastor me disse, lá perto de Managua, capital de Nicarágua, em Cojutipete, o nome da cidade, Cojutipete, um dos anciões da igreja estava um dia
diante da igreja pregando, entrou um homem dentro da igreja gritando e apontou o dedo para o ancião. E a igreja não sabia dos problemas que aquele ancião da igreja tinha. Ele foi cortado do ancianato, foi cortado da igreja e ele nunca mais voltou. Quando nós assistimos aquele filme, A Última Batalha, alguém que já assistiu? Quando aquele homem, os anjos, Deus já havia vindo levando as pessoas para o céu, mas ele estava no cemitério, olhando, de repente passando a mão, e ele viu ali um padeiro, que era um dos anciões da igreja, e ele pergunta, mas ele não foi para o céu? O anjo disse não, e ele perguntou por quê? Porque tinha uma vida dupla. Precisamos, como cristãos, buscar Jesus se nós almejamos alcançar o céu, e é o tema de amanhã à noite. Flávio José, um dos historiadores, ele vivenciou o período de Jesus, ele era o período de Jesus, um grande historiador, ele menciona em 1 de Reis 18:4, que possivelmente, esse homem que morrera, possivelmente, não temos certeza, era Obadias, e diz 1 de Reis 18:4, porque sucedeu que destruído Jezabel, os profetas do Senhor, Jezabel era a esposa do rei Acabe, mas quem mandava na nação israelense era Jezabel, e a Bíblia compara ela a uma prostituta. Ela seduzia, a Bíblia mesmo fala, ela seduzia os reis da época. Ela caçava os profetas daquele período para matá-los, caçava como se fossem animais. E aqui diz em 1 de Reis 18:4, porque sucedeu que destruíram Jezabel os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 ele escondeu em covas diferentes, porque se os soldados daquela época, do povo de Israel, da nação israelense, encontrassem esses homens, que seriam futuros pastores, matavam como se fossem animais. No Antigo Oriente, as viúvas, por si mesmas, já era muito vulnerável à pobreza. A viúva de um profeta ficava ainda muito mais exposta a passar dificuldades, porque os profetas viviam. Vejam bem, eu estou falando de profetas, estou falando de homens poderosos. Lembra? Pedro e João estavam adentrando uma das portas de Jerusalém. A Bíblia menciona a porta formosa. E quando eles estavam adentrando uma das portas, porque as portas de Jerusalém não se entrava e saía por qualquer porta. Você sabia que tinha porta que você entrava nela, você dava de costa para o sol? Quando você saía na parte da tarde, você dava de costa para o sol, você nunca saía de frente para o sol? São coisas que a Bíblia menciona tudo, que quando a gente estuda profundamente. Irmã, você pode passar 50, 60, 70 anos dentro da igreja e estudando a palavra de Deus. Sempre que você volta a ler, você encontra coisas diferentes. Você diz assim para você mesmo, pai, mas eu li isso aqui, agora parece que não estava da outra vez. Você vai lendo, Deus vai lhe mostrando. A Bíblia era muito grande, são 66 livros, é uma mini biblioteca. Então Pedro e João estava adentrando uma das portas, a porta formosa. Alguém pede uma esmola. Na minha interpretação, aquele homem pediu esmola sem olhar para aqueles dois. Talvez envergonhado. 40 anos a Bíblia menciona, e aí White fala, 40 anos ele tinha. Ele nasceu com aquela deformidade, ele não andava. Ele observava as criancinhas correndo, ele observava as pessoas da idade dele correndo, trabalhando, e ele queria fazer a mesma coisa, mas ele não fazia. Então ele pede uma esmola com vergonha. Aí onde que a Bíblia menciona que Pedro diz, olhe para nós, aí vem a minha interpretação de que ele estava com vergonha. Pedro pega na mão dele e só olha para nós. E ele então, fixamente, ele olha para Pedro. Ele vai olhando. Era um apóstolo, Jesus acabara de ascender aos céus há poucos dias. Aquele homem mal sabia que estava diante de dois homens poderosos. E a Bíblia menciona, cada um de nós que estamos aqui, seja homem ou mulher, jovens ou crianças, se nós desejamos ser pessoas poderosas, Romanos 1, versículo 16, basta lermos os evangelhos de Deus. Deus usa-nos, Deus nos transforma. Naquele momento ele diz, filho, ouro, prata, dinheiro, dólar, real nós não temos em nossos bolsos, mas ele diz, o que nós temos, em nome do Senhor dos Exércitos,
nós citamos: filho, levanta e anda. E a Bíblia menciona que aquele homem levantou e andou. Deus curou aquele homem fisicamente, e Deus curou aquele homem também espiritualmente. Então as viúvas, elas ficavam expostas. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher. Ela chegou-se ao profeta de Deus clamando o quê? Por socorro. Mas nesse período havia um código ou um conjunto de leis chamado Hammurabi. Quem criou esse código ou essas leis? No ano 1700 antes de Jesus, um rei com o sobrenome Hammurabi, ele criou este código. A lei dos israelitas permitia, como forma de proteção ao credor, o agiota, aquele que empresta, credor, é o agiota, aquele que empresta. A lei israelita permitia, como forma de proteção, que se tomasse os filhos dos devedores, para que trabalhasse, para que a dívida fosse sanada. Mas em Deuteronômio 15, de 1 a 18, existe uma ressalva para que isso não fosse feito em tempos de fome ou de grandes necessidades. O período do rei Acabe foi um período de fome e necessidades? Sim ou não? Sim. Quantos anos ficou sem chover? 3 anos e meio. Aquelas pessoas já não tinham o que comer. Os animais estavam morrendo todos de fome. Havia 850 deuses no coração de Israel. Aquela nação já havia abandonado Deus por completo. Havia poucos no meio, alguns que se preparavam, mas eram caçados como animais. Havia um código também, uma lei dos israelitas, que às vezes a dívida era grande, que os filhos fossem levados como forma de pagar credores só no jubileu. 50 anos depois, os filhos voltariam. Isso era no jubileu. A jovem viúva já estava angustiada porque perderam o esposo e juntos casaram com planos de se tornar uma família de profetas. O esposo ainda estava estudando. Agora vem os homens para levar os filhos para serem escravos. Seu apelo era urgente, pois em breve veriam os credores para levar os 2 filhos. A separação é iminente de seus filhos. Ela vem ao profeta de Deus demonstrando respeito e bondade. A viúva, em suas palavras, estava dizendo apenas uma verdade para aquele homem. Ela não estava reclamando. Ela relembra a vida piedosa que seu esposo, como cristão, como marido, como pai e como estudante levava. Tudo quanto nos aflige, devemos colocar primeiramente em oração. É por isso que a Bíblia nos diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes o fardo sobre nossos ombros está tão pesado e a gente não coloca nas mãos de Deus. Às vezes tem um problema em nossas vidas que nós colocamos uma barreira entre nós e Deus. Eu quero buscar a Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, mas eu tenho uma barreira que eu coloquei, e essa barreira é eu que tenho que tirar. Às vezes nós estamos vivendo na prática de pecados conhecidos. A igreja não sabe, os líderes da igreja não sabem, mas nós estamos vivendo. E às vezes nós questionamos que pessoas dentro da igreja aparentemente não têm dinheiro, mas você olha para elas, elas estão sorrindo. Você vai na casa delas, o pouco que elas têm, elas dividem com você e sempre sorrindo. E sabe por quê? Porque o Espírito de Deus guia estas pessoas. O Espírito de Deus habita no coração e na vida destas pessoas. Ela se colocou totalmente debaixo das provisões divinas. O sofrimento de perder o marido já era difícil, quanto mais perder os 2 filhos pequenos. Iriam ser escravos. Estariam nas mãos de quem? Fazendo o quê? Seriam maltratados? Essas eram as perguntas que martelavam dia e noite na cabeça daquela jovem menina. Ela batia a mão no peito e dizia: meus filhos, minha herança. Observa essa criança, essa jovenzinha do lado da mãe, tão pequena, mas a mãe educa em princípios e valores. A mãe faz de tudo para que os filhos cresçam nos caminhos de Deus.
A dor e o desespero dessa mulher era grande, mas Deus nunca deixa o justo desamparado. A noite é uma criança, como nós dizemos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da tempestade, vem o que? Vem a calmaria. Ela seguiu a palavra profética de Deus através daquele profeta Eliseu. O olho não parou. Segundo a instrução, quando ela vem até o homem de Deus, ela estava saindo, e ele diz: ei, filhas, não se esqueça, muitas vasilhas. Que tipo de cristã era aquela mulher? Será que ela era aquele tipo de cristã que vai na igreja, mas no convívio e meio à sociedade não conversa com ninguém, muito menos com os membros de igreja? Quantas pessoas frequentam a igreja uma vida inteira, 20, 30, 40 anos, e muitas das vezes um irmãozinho da igreja nunca foi na casa daquele outro irmão, talvez porque tem um pouco mais de dinheiro, e estaremos juntos lá nas mansões celestiais. Era o sofrimento, era a dor daquela mulher. Então, ela não hesitou, ela não tinha problema com os vizinhos da rua dela, ela não tinha problema com os vizinhos do bairro, ela não tinha problema com os vizinhos da cidade, e ela procurou muitas vasilhas. Eliseu advertiu: não poucas vasilhas. Lembrando que naquela época eram pouquíssimas as pessoas que tinham azeite em suas casas. Azeite, naquela época, era sinônimo de prosperidade. Era pouquíssimo. Quando Eliseu perguntou: o que você tem na sua casa? Ela disse: uma vasilha e com um pouquinho de azeite. Aí possivelmente era de barro, porque as pessoas pobres da época não tinham prata, não tinha ouro para colocar as coisas. Filho, pegue vasilhas emprestadas, traga para o seio da sua casa, coloque tudo dentro da sua casa, feche a porta da sua casa sobre si e sobre os seus filhos. Tudo isso tem um significado. O que acontece dentro da sua casa pertence a você, ao seu esposo e seus filhos e mais ninguém. E hoje nós observamos nas redes sociais tantas pessoas, tantos casais expondo a sua vida íntima. Às vezes você está aí assistindo, você está nas redes sociais. Eu estava acompanhando muito pelo TikTok essas manifestações, as coisas que estão tendo, e você vê a grande maioria de casais ganhando dinheiro, e ganha muito dinheiro expondo suas intimidades. Casais que ficam no máximo 1 ano, 2 anos casados, separam, igual atores de novela, casam hoje, amanhã não separam. Teve uma dupla sertaneja no passado, quando eu era jovem, que eles gravaram uma música dizendo: casa, separa e casa. Já virou comércio em todo lugar. Já está acontecendo, e dentro da igreja não está sendo diferente. Você observa, a viúva que clamava pela vida dos filhos foi atendida para muito além do que ela pediu ou pensou. Com certeza ela nunca imaginou tamanhas bênçãos. E quando nós devolvemos os dízimos e as nossas ofertas, Malaquias 3, de 6 a 10 nos fala: Jesus nos faz uma promessa: se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós o quê? Bênçãos o quê? Sem medidas. Mas é Deus, é lá nos céus, é Ele que vai abrir. Às vezes, se eu ganho dinheiro, eu preciso desse dinheiro, eu não devolvo meus dízimos, eu não devolvo minhas ofertas, e quero ser abençoado por Deus. A Bíblia também diz que só a igreja adventista que fala, e muitas das vezes até mesmo a igreja não está falando mais, que quando você vai devolver o seu dízimo e a sua oferta, se você tem uma desavença com alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém ao seu redor, aí você pega, briga com ela, você vira a cara para ela e você não conversa mais. E tem anciões da nossa igreja assim. Aí você vai no sábado, você leva o dízimo, você leva a oferta, traz da igreja, para devolver para Deus. E o que a Bíblia fala? Que não é assim. As bênçãos não vai ser derramadas sobre você. Enquanto você tem uma desavença com alguém, você precisa resolver, estando certo ou errado, peça perdão a Deus, volte depois e deixa ali, entregue os dízimos ou as suas ofertas. Ou pelo contrário, você vai estar entregando igual qualquer outra igreja. As outras igrejas, você pode brigar, fazer o que quiser, não importa, deixe que você dê o dízimo,
Você está beleza, senão não. E já vamos concluindo. Diante do clamor desta viúva, Eliseu ficou sensibilizado e não hesitou em atender. Tal como Elias em Serepta usou o pouco que ela tinha para resolver o problema. Para Deus operar o milagre, a quantidade não faz a diferença. Deus está interessado em resolver nossos problemas financeiros. Não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, não. Cada um de nós devemos fazer por onde Deus nos dá sabedoria, conhecimento. Nós precisamos ter garra, nós precisamos nos preparar, nos qualificar para viver neste mundo e também para ganhar as mansões celestiais. Deus está interessado em resolver nossos dilemas familiares. Quantas pessoas que já morreram sem ter perdoado ou recebido o perdão de alguém? Estamos aproximando do Natal, Ano Novo. É o momento em que a grande maioria das pessoas que têm um problema, eles tentam resolver, fazer ali seus fomes, seus deves e se perdoar. É costume no Natal e Ano Novo. Por isso tem muitos filmes de Natal, porque as pessoas, elas se perdoam mutuamente. Deus está interessado em nos prover alimentos saudáveis. Quantas vezes você tem pedido oração na igreja pela sua saúde, ou por alguém da sua família, mas não dá um passo para mudar a alimentação? O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Deus está interessado em prover o alimento para todas as pessoas. Enquanto o irmão prepara o hino final, essa jovem viúva, ela buscou um homem de Deus. Eu fico imaginando agora, na volta de Jesus, quando Jesus voltar, a Bíblia menciona ao toque da 7ª trombeta, porque o marido descansou, ela já descansou e com certeza os filhos descansaram. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, eles se encontrarão. E o que será que ela vai dizer para o marido? Olha, você morreu, deixou os nossos 2 filhos. Havia uma dívida, mas eu procurei o seu professor, o profeta Eliseu, era um homem de Deus. As bênçãos que ele derramou sobre nós foram sem medidas. Enchemos todas as nossas vasilhas com azeite. Vendi o azeite, paguei a dívida. Depois o profeta me disse: o que sobrou, você e seus filhos viverão do resto. Mal sabia ela que se tornaria uma empreendedora. Ela passou a trabalhar com o que ela tinha, produzindo mais e mais. As bênçãos sobre aquela família foi muito mais além do que ela imaginava. E é desse Deus poderoso que eu estou falando a vocês nessa manhã de sábado. É o Deus criador do universo. Ellen White fala que Jesus virá pela constelação de Órion, pela nebulosa de Órion. Nós sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia. O Sol é 1.300 bilhões de vezes maior que a Terra. A maior estrela já descoberta pelo homem, Spot, da constelação Scotum, é 5 bilhões de vezes maior que o Sol. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela é a menor do universo, que tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. E segundo os especialistas, os matemáticos, existe aproximadamente outros 200 bilhões de outras galáxias, e a nossa, segundo eles, é a menor. E se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 1.600 anos para chegarmos até a nebulosa de Órion. Por que eu estou falando isso a vocês? Porque eu estou falando do Deus Criador, o Criador do universo. Nos criou, morreu na cruz do Calvário, para que não somente nós, todos os outros, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pudessem ser restabelecidos ao Éden perdido. Talvez de hoje para amanhã, alguém de vocês não estará mais entre nós. E é por isso que Jesus está dizendo: busque-me enquanto eu estou perto, busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Isaías nos está dizendo: busque-me agora, enquanto eu posso ser encontrado. 55, 6 de Isaías. Tiago 4, versículo 14 diz que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, ela é como a neblina, ela é como a fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Amanhã à noite, quando eu sair da igreja, eu vou voltar para a Várzea Grande. Eu tenho que estar lá nesse curso, na segunda de manhã. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu oro a Deus quando entro. Eu oro a Deus quando saio, eu
Deus quando eu volto e eu agradeço. Mas quem me garante que eu vou chegar? Os dados dizem que a cada segundo no planeta quase 2 pessoas morrem. Quem te garante que amanhã? A irmã vai colocar o hino final. E enquanto nós cantamos assim, você possa meditar na letra assim, você possa meditar nos beijos dessa mulher que Deus deixou cair sobre ela. E Deus está disposto a abençoar a cada um de vocês, se faz aqui presente nessa manhã. Vamos levantar e vamos cantar no final. vocês. Lembre-se que lá fora haverá um papelzinho por mão para aquele que deseja comprar nome, quantos livros ou um livro, para quem vai presentear o telefone. E falo sobre reavivamento e reforma.
A nossa igreja precisa urgente de reavivamento e reforma. Reforma sem reavivamento é sentimentalismo. Reavivamento sem reforma é legalismo. Reforma e reavivamento prepara o povo para a vinda de Jesus. Oremos. Senhor Deus, neste momento nos colocamos em tuas mãos. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a nós ainda no Brasil, de estarmos em um templo, no sábado pela manhã, tendo liberdade religiosa para adorar, assim como a Bíblia nos diz em Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós estamos gratos ao Senhor pelas bênçãos concedidas, pela semana, pela chuva que cai neste momento. Enfim, Senhor, agradecemos por todas as bênçãos derramadas. Humildemente, Senhor, dando uma bênção a cada um dos membros desta igreja, aos anciões, às anciãs, os diáconos, as diaconisas, ao pastor, à família pastoral. Estamos um pequeno grupo, somos uma igreja, mas uma igreja que inclina diante do Senhor e reconhece que o Senhor é o Deus do céu e da terra. Uma igreja que reconhece que o Senhor virá em breve para levar-nos para as mansões celestiais. E cada uma das pessoas que se encontra aqui nesta manhã de sábado, dentro de pouco tempo, dentro em breve, poderá olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardaram. Que teus santos e poderosos anjos estejam conosco agora, ao regressarmos aos nossos lares, em nome de Jesus.